A primeira vez que me senti completamente sozinho não foi quando as pessoas foram embora. Foi quando percebi que, mesmo cercado de gente, ninguém realmente podia me ajudar. Eu acordava tentando ser forte, seguia em frente porque não havia outra opção. Mas por dentro existia um cansaço que não se resolve com descanso físico. Era a sensação de lutar batalhas demais sem apoio, de carregar pesos que não eram só meus, de pedir ajuda em silêncio e não receber resposta alguma. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Um lugar onde você já tentou conversar, já tentou explicar, já tentou pedir socorro, mas as respostas não vieram. Um lugar onde você percebeu que algumas dores são invisíveis para os outros, mas gritam dentro da alma. É nesse cenário que o Salmo 9 se torna vivo. Ele não foi escrito a partir de conforto, mas de confronto. Ele nasce quando o socorro humano falha e a justiça parece distante. E é exatamente aí que Deus se levanta. Não quando tudo está organizado, não quando você tem força sobrando, mas quando ninguém mais se move por você. Quando as portas se fecham, quando as mãos se afastam, quando os olhos deixam de enxergar sua dor, Deus não se distrai. Ele não se ausenta. Ele se posiciona. O Salmo 9 revela um Deus que observa atentamente os oprimidos, os esquecidos, os cansados, aqueles que não têm mais argumentos, apenas lágrimas. Ele não é um Deus distante, indiferente ou frio. Ele é um Deus que se levanta como juiz justo, como refúgio seguro, como defesa fiel. Quando ninguém te ajuda, isso não significa que você perdeu valor. Significa apenas que chegou o momento em que Deus fará o que ninguém pôde fazer. Existe uma dor específica em perceber que você não pode mais contar com quem prometeu estar ao seu lado. Essa dor gera frustração, insegurança e, muitas vezes, culpa. Você começa a se perguntar se exigiu demais, se esperou demais, se confiou demais. Mas o Salmo 9 nos mostra que Deus não mede sua dor pelo número de pessoas ao seu redor. Ele mede pelo peso que ela tem no seu coração. E quando esse peso se torna grande demais, ele se levanta. Deus se levanta quando você não consegue mais se defender, quando as palavras faltam, quando a força acaba, quando a esperança parece frágil demais para sustentar mais um dia. Ele se levanta não porque você foi perfeito, mas porque Ele é fiel. Não porque você fez tudo certo, mas porque Ele não abandona os que clamam por Ele. Talvez você esteja vivendo um tempo em que sente que precisa provar seu valor o tempo todo. Precisa explicar sua dor, justificar seu cansaço, mostrar que realmente precisa de ajuda. Mas Deus não exige explicações longas. O clamor silencioso já é suficiente. O Salmo 9 diz que o Senhor é refúgio para o oprimido, uma torre segura nos tempos de angústia. Refúgio não é lugar de julgamento, é lugar de descanso. Torre segura não é lugar de exposição, é lugar de proteção. Quando ninguém te ajuda, Deus se levanta para te proteger do que você não vê. Muitas vezes, você só percebe a ausência das pessoas, mas não percebe os livramentos invisíveis. Não percebe as quedas evitadas, as decisões impedidas, os caminhos fechados por misericórdia. Deus trabalha muito enquanto você acha que está parado. Ele age muito enquanto você acha que foi esquecido. O Salmo 9 também nos lembra que Deus não ignora a injustiça. Talvez você tenha sido tratado com frieza, tenha sido deixado de lado, tenha sido julgado sem defesa. Talvez falaram de você, tomaram decisões sem te ouvir, te colocaram em lugares que você não merecia estar. Deus vê tudo. Ele não se confunde, não se atrasa e não se omite. Quando ele se levanta, a verdade encontra espaço, a justiça encontra caminho e o coração encontra descanso. Há um tempo em que Deus permite que você sinta a ausência humana para que você experimente a presença divina de forma mais profunda. Não é castigo, é convite. Convite para parar de buscar validação onde não há capacidade de sustento. Convite para descansar onde há fidelidade eterna.
Convite para entender que nem todo abandono é perda. Alguns são livramentos disfarçados. Deus se levanta não apenas para te defender dos outros, mas para te curar por dentro. A solidão machuca, mas também revela. Revela onde você depositou expectativas demais. Revela onde você se sobrecarregou tentando agradar. Revela onde você se esqueceu de si mesmo. E Deus não te acusa por isso. Ele te acolhe, Ele te ensina, Ele te restaura. O Salmo 9 fala de um Deus que não esquece o clamor dos humildes. Isso significa que cada lágrima que caiu sem plateia, cada noite mal dormida, cada pensamento pesado, cada oração sem palavras, tudo foi registrado. Nada passou despercebido. Nada foi ignorado. Quando ninguém te ajudou, Deus estava ali sustentando você de formas que talvez só agora você comece a perceber. Você pode até estar cansado de ouvir que vai passar, porque o tempo parece longo demais. Mas a promessa do Salmo 9 não é apenas que vai passar, é que Deus vai se levantar. E quando Deus se levanta, o cenário muda. Não porque as pessoas mudam, mas porque a autoridade dele entra em ação. O que antes parecia sem saída começa a ganhar direção. O que antes parecia injusto começa a ser tratado. O que antes parecia abandono começa a ser revelado como cuidado. Se hoje você sente que ninguém te ajuda, saiba de algo essencial. Isso não é o fim da sua história. É o ponto em que Deus começa a agir de forma mais direta. Ele se levanta não para te expor, mas para te proteger. Não para te envergonhar, mas para te honrar. Não para te quebrar, mas para te sustentar. E enquanto você continua ouvindo essa mensagem, mesmo em silêncio, mesmo cansado, mesmo sem respostas claras, Deus já está se levantando por você. Não de forma barulhenta, mas firme. Não de forma apressada, mas precisa. Ele está se levantando para mostrar que, quando ninguém ajuda, ele permanece. Quando ninguém defende, ele luta. Quando ninguém sustenta, ele carrega. E isso muda tudo. Quando Deus se levanta por alguém, o movimento começa no invisível. Nada muda de imediato do lado de fora, mas algo profundo começa a ser reposicionado por dentro. A pessoa ainda acorda com os mesmos desafios, encara as mesmas responsabilidades, convive com as mesmas ausências, porém já não está mais completamente só. Há uma força silenciosa sustentando cada passo, mesmo quando as pernas ainda tremem. É assim que Deus age quando ninguém ajuda. Ele não faz alarde, ele estabelece fundamento. O Salmo 9 mostra que Deus não corre atrás de aplausos humanos. Ele se levanta para defender, não para impressionar. Ele age no tempo certo, não no tempo da ansiedade. E isso é difícil de aceitar quando a dor é constante, quando a solidão pesa, quando o coração pede apenas um sinal claro de que ele está ali. Mas a fidelidade de Deus não depende da nossa percepção. Ela permanece firme mesmo quando nossas emoções estão confusas. Existe um momento específico na caminhada em que a ajuda humana deixa de ser solução e passa a ser limitação. Não porque as pessoas sejam más, mas porque são finitas. Elas cansam, se distraem, falham, desaparecem. Deus, não. Quando o Salmo 9 afirma que o Senhor é refúgio no tempo da angústia, ele está dizendo que há um lugar onde o desgaste não alcança, onde o abandono não entra, onde a injustiça não tem a palavra final. Esse lugar não é físico, é espiritual. E quando você aprende a descansar ali, algo muda definitivamente. Talvez você esteja vivendo dias em que precisa engolir a dor e continuar funcionando. Trabalhar mesmo cansado. Sorrir mesmo machucado. Ser forte mesmo ferido. Isso esgota a alma. E é exatamente por isso que Deus se levanta. Não para exigir mais de você, mas para sustentar aquilo que você já não consegue segurar sozinho. Ele vê o esforço invisível. Ele reconhece o peso silencioso. Ele honra a resistência que ninguém aplaude. O Salmo 9 também revela que Deus não se esquece dos que são tratados com injustiça.
Talvez você tenha sido acusado sem chance de defesa. Talvez tenham te deixado de fora, ignorado sua dor, minimizado seu sofrimento. Deus não normaliza isso. Ele não passa pano para injustiças emocionais. Quando ele se levanta, ele traz equilíbrio, ele reposiciona verdades, ele cuida do que foi distorcido. Há algo muito profundo em entender que Deus se levanta, não apenas contra o que te feriu, mas a favor de quem você está se tornando. Muitas vezes, o maior milagre não é a mudança imediata das circunstâncias, mas a transformação da estrutura interna. A pessoa que antes se quebrava facilmente começa a se tornar firme. A alma que antes dependia de aprovação começa a encontrar segurança. O coração que antes implorava por ajuda começa a descansar na presença de Deus. Quando ninguém te ajuda, Deus usa o silêncio para te ensinar a ouvir. Usa a espera para te fortalecer. Usa a solidão para te aprofundar. Não porque Ele deseja te ver sofrer, mas porque Ele sabe exatamente o que está formando em você. O Salmo 9 deixa claro que Deus governa com justiça. E justiça, muitas vezes, é preparar você para não voltar ao mesmo lugar de dor depois que tudo passar. Você pode sentir falta de apoio, mas isso não significa que você está abandonado. Significa que Deus está te conduzindo a uma maturidade espiritual onde sua fé não depende mais da constância das pessoas. Ele está te ensinando a permanecer mesmo quando ninguém permanece, a confiar mesmo quando ninguém confirma, a seguir mesmo quando ninguém acompanha. E enquanto isso acontece, Deus está se levantando para te proteger de decisões impulsivas, de caminhos que pareceriam alívio momentâneo, mas trariam mais dor depois. Ele fecha portas que você nem percebe. Ele te segura quando você acha que está apenas parado. Ele sustenta quando você pensa que está apenas sobrevivendo. O Salmo 9 fala de um Deus que reina para sempre. Isso significa que o que você está vivendo agora não define o fim da história. Não define seu valor. Não define seu futuro. Deus não se levanta tarde. Ele se levanta no momento exato em que a intervenção gera restauração e não dependência. Se hoje você sente que ninguém te ajuda, talvez seja porque Deus está te chamando para um nível mais profundo de confiança. Um nível onde a fé não é sustentada por respostas rápidas, mas por convicções firmes. Um nível onde você aprende que, mesmo sem mãos humanas te segurando, há um Deus que não solta. E essa certeza começa a curar lugares que estavam feridos há muito tempo. Começa a devolver dignidade. Começa a restaurar esperança. Começa a te colocar em posição, mesmo antes da vitória aparecer. Porque quando Deus se levanta, não é apenas para resolver uma situação. É para estabelecer você em um lugar onde, mesmo se ninguém ajudar de novo, você saberá que nunca esteve sozinho. Quando Deus se levanta por alguém, o final nunca é silêncio nem vazio. O levantar de Deus sempre aponta para restauração, direção e firmeza. O Salmo 9 nos conduz a esse entendimento com clareza espiritual. Deus não apenas observa a dor, Ele intervém nela. Ele não apenas acolhe o oprimido, Ele se posiciona a favor dele. E quando Ele se posiciona, nada permanece como antes. Há momentos em que a alma já não pede mais explicações, ela pede alívio, pede descanso, pede que alguém enxergue o que ninguém mais quis ver. E é exatamente nesse ponto que Deus se levanta, não para expor sua dor, mas para encerrar um ciclo que te machucou por tempo demais. Não para te lembrar do sofrimento, mas para te conduzir para fora dele. O Salmo 9 deixa claro que Deus é abrigo no tempo da angústia. Abrigo não é um lugar onde tudo é perfeito, mas onde você está protegido enquanto a tempestade passa. Isso significa que, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente, você já não está mais vulnerável como antes. Algo foi selado. Algo foi guardado. Algo foi sustentado. Quando ninguém te ajuda, Deus se levanta para te devolver a dignidade que o abandono tentou roubar.
A dor da solidão muitas vezes faz você duvidar do próprio valor. Faz você se perguntar se realmente importa, se realmente faz falta, se realmente merece cuidado. Mas Deus não age baseado na opinião das pessoas. Ele age baseado na identidade que Ele mesmo colocou em você. E essa identidade não é definida por rejeição, mas por propósito. O levantar de Deus também traz discernimento. Você começa a entender por que algumas pessoas não permaneceram. Não com amargura, mas com clareza. Começa a perceber que nem toda ausência foi perda, que nem todo silêncio foi desprezo, que nem todo afastamento foi rejeição. Muitos foram apenas sinais de que Deus estava limpando o caminho para algo mais saudável, mais seguro, mais verdadeiro. O Salmo 9 mostra que Deus não se esquece dos humildes, dos que clamam em silêncio, dos que não têm voz nem defesa. Isso significa que sua história não foi ignorada. Cada momento de dor teve propósito, ainda que você não conseguisse enxergar. E agora, no tempo certo, Deus se levanta para alinhar o que foi quebrado, para ajustar o que foi distorcido, para curar o que ficou exposto. Quando Deus se levanta, Ele não faz remendos emocionais. Ele estabelece firmeza. Ele coloca você em pé de uma forma diferente. Não apenas emocionalmente mais forte, mas espiritualmente mais estável. Você já não se desmancha com qualquer palavra. Já não se perde com qualquer ausência. Já não depende de validações externas para continuar. Isso não significa que você não sentirá mais dor. Significa que a dor não te dominará, não conduzirá suas decisões, não definirá seus caminhos. Deus te levanta para que você caminhe com maturidade, não com endurecimento. Com sensibilidade, não com fragilidade. Com fé, não com medo. Talvez você tenha chegado até aqui carregando culpas que não são suas, carregando pesos que foram colocados em você por expectativas alheias. Mas Deus se levanta para remover esse fardo, para lembrar que você não precisa provar nada para ninguém, que você não precisa justificar sua dor, que você não precisa implorar por cuidado. O cuidado de Deus não é condicionado, ele é constante. O Salmo 9 afirma que Deus governa com justiça. E justiça, muitas vezes, é restaurar primeiro o interior antes de mudar o exterior. É curar a raiz antes de tocar nos frutos. É firmar os pés antes de abrir novos caminhos. Deus não te levanta para te devolver ao mesmo lugar emocional de antes. Ele te levanta para um novo posicionamento. E agora, nesse momento, essa mensagem se transforma em oração. Deus, Tu és aquele que se levanta quando ninguém mais se move. Tu és aquele que vê o que ninguém percebe, que ouve o que ninguém escuta, que sustenta quando ninguém suporta. Hoje eu coloco diante de Ti essa vida cansada, ferida, marcada por ausências e silêncios. Tu conheces cada lágrima que caiu sem testemunha, cada noite em que o coração pesou demais. Levanta-te, Senhor, como refúgio. Levanta-te como defensor, levanta-te como abrigo seguro. Onde houve abandono, traz presença. Onde houve injustiça, traz equilíbrio. Onde houve cansaço, traz descanso. Onde houve confusão, traz clareza. Cura as feridas que foram causadas por quem não soube amar. Restaura a confiança que foi quebrada por promessas vazias. Fortalece a fé que foi abalada pela espera longa demais. Coloca essa pessoa em pé novamente, não com arrogância, mas com firmeza. Não com dureza, mas com paz. Que o medo não governe mais suas decisões. Que a dor não dite mais seus passos. Que a solidão não defina mais sua identidade. Que a tua presença seja suficiente. Que a tua fidelidade seja âncora. Que a tua justiça seja descanso. Assim como diz o Salmo 9. Tu és refúgio no tempo da angústia. E hoje, esse refúgio se manifesta. Hoje, esse cuidado se revela. Hoje, esse levantar acontece. E mesmo que ninguém ajude, mesmo que ninguém compreenda, mesmo que ninguém permaneça, tu permaneces. Tu te levantas. Tu sustentas. Tu conduzes. E isso basta. Amém.